Aí eu fui em algumas escolas, né? E aí é aquela saga de manhã típica, né? Você entra na escola e inicialmente você não comenta sobre o diagnóstico, para perguntar se tem vaga. Aí tem, é tudo lindo, vamos visitar. Aqui está o nosso plano né, os nossos planos de horários, nossas aulas extracurriculares. Aí a gente faz todo o rolê, aí quando senta na mesa para assinar, fechar. Então, meu filho tem autismo, parece que a pessoa faz assim, ó. Ah, sim, entendi. Então, eu fiz isso, acho que em algumas. Sim. Eu fui em algumas e não consegui colocar ele em nenhuma. Nenhuma tinha vaga. Até que eu resolvi, então... Era uma escola que eu já queria colocar ele o ano que vem, né? Sim. Já estava me ensaiando, mas eles não tinham vaga mesmo no período da tarde, que é quando ele estudava. Mas aí falei, bom, então vai mudar de período, vamos trocar tudo. Aí troquei toda a agenda dele e botei ele na escola de manhã. E para ele, que mudança de rotina era uma coisa difícil. Tranquilo. Tranquilamente. Uma mudança enorme. Assim, foi da água pro vinho, né? Outra criança, gente. O salto que ele deu de desenvolvimento, feliz, vai pra escola, sabe? Ele fala, ai, Eba, hoje tem escola. Vai animadão, assim. E a escola que ele tá agora, muito mais, tem muito mais conteúdo, tem lição de casa, na outra não tinha. Né? As aulas são mais longas. E ele tá super bem, assim. E mudei entrosado tudo, terapia à tarde, escola de manhã, acordando mais cedo. Diminuiu o remédio de volta, né? Não precisou mais da dosagem do remédio aumentada. Nunca mais teve nenhuma fala negativa sobre si mesmo. Pelo contrário, ele tem falado muitas coisas boas sobre si mesmo. Eu vejo os relatos da escola, eu falo, nossa, ufa, menos um problema, né? É a mesma criança, é a mesma equipe. É a mesma criança, a mesma equipe, tudo igual. Mudou o ambiente dele. Mudou o ambiente, mudou toda a história. É muito louco, né? Porque é uma coisa que a sociedade precisa entender, assim. As escolas precisam entender, mas isso não é só na escola, né? Sim, é na aula de luta, é na natação, é no clube, é na praia, é no condomínio. Em qualquer lugar, né? Se as crianças tratam mal, no meu condomínio, por exemplo, eu não desço mais com ele. E olha que eu parei de descer já tem um bom tempo. Ele era bem menos desenvolvido, não entendia tão bem os contextos, e mesmo assim ele parou de querer descer. Por quê? Porque ele descia, as crianças saíam correndo dele, assim, não queriam brincar com ele, iam brincar e deixavam ele para trás. E as mães, coitadas, aí eu também tenho que falar, por isso que precisa ensinar. As mães ficavam, ô filho, chama o Noah, né? Chama ele, põe ele para brincar com vocês. E não é isso, né, que a gente quer. A gente quer que a criança entre no mundo do Noah, né? E não que queira participar da brincadeira. Queira que ele participe, né? Sim. Adapte a brincadeira para que ele possa entender o que eles estão fazendo, né? Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. E quando a gente fala, assim, né, o autismo, a criança com autismo estar mais suscetível, a criança ou o adolescente, a gente pensa em alguns aspectos. O déficit de habilidades sociais, o déficit de comunicação, que pode estar presente. Em habilidades sociais, às vezes, pode até ter, mas, ao mesmo tempo, assim, não tem tanta cognição social, não vai compreender aquelas nuances, né? Vai ter uma dificuldade, realmente, de se inserir de uma forma fluente ali dentro de uma conversa. Os hiperfocos também são um ponto de dor em alguns momentos, né? Porque eles podem ficar muito hiperfocados em conversar sobre um tema e desenrolar muito numa conversa a respeito desse tema. E em determinado momento, se não tá dentro do hiperfoco, não é interessante, né? Tem as dificuldades, assim, por exemplo, né? Essa semana mesmo, né? Ele tem 9 anos. Os meninos de 9 anos jogam futebol. Todo mundo joga futebol. E ele não consegue jogar futebol. Para ele é difícil entender as regras. Eu até ia falar isso essa semana com os terapeutas, ainda não consegui, não deu tempo. Mas de tentar ensinar para ele as regras do futebol. Pelo menos as regras, né? Porque ele quer jogar. E aí, como ele sabe que ele não dá conta de jogar, ele tá querendo jogar no videogame. E aí ele fala para mim, mamãe, hoje eu vou jogar bola. E é no celular. E ele fala que ele vai jogar bola. E ele sabe, né? A gente foi na praia outro dia com um amiguinho, filho de uma amiga minha. Eles estavam nadando, super legal no mar e tal. Aí chegaram outros meninos, eles foram jogar futebol. Acabou a brincadeira pra ele, sabe?
Dá mó dó, né? E por que eu tô falando do futebol especificamente? Porque daí eu vou entrar um pouquinho na tua área. Sim. Porque ele tem dificuldade, né, motora mesmo, né? Ele tem uma hipotonia, uma musculatura um pouquinho mais fraca, ele não tem a coordenação que precisa, né? Enfim, a destreza, agilidade. A destreza, né? De correr e chutar. Nem eu tenho. Aí depois que você tem filho com autismo, você vai vendo, né, que você tá cheia de traço também. Mas, enfim, ele não consegue fazer, né? E isso atrapalha também na inclusão, né? As dificuldades. E tá aqui a melhor pessoa, e eu já ia puxar um gancho para fazer essa pergunta, porque eu acho que ela é super relevante, de como que as dificuldades motoras, elas influenciam ali na interação social. Então, é uma conversa que dá pano para manga, assim, né? Porque, principalmente, a Tati colocou muito bem a questão da idade, né? As crianças com autismo, mais de 80% vão apresentar algum grau de hipotonia. Né? Eu ainda brinco que esses outros 20% que não apresentam é porque não avaliaram direito. Porque, assim, a hipotonia, ela é uma realidade, ela é uma dificuldade enorme que as crianças têm, né? E assim, ela traz dentro das questões sociais, do comportamento e da interação com outras crianças, algumas questões que a gente consegue observar de longe, tipo isso. Eu tenho um desejo, eu quero jogar bola, isso muito me interessa, mas o meu corpo não responde à minha vontade, ao meu desejo. E assim, ele sabe jogar no joguinho, então ele tem noção do que é, né? Mas na hora do corpo responder, a resposta não vem conforme ele deseja. E isso é uma coisa assim, a gente observa crianças ali mais ou menos a partir dos 4 anos que eles entram nessa fase que é muito motora, né? E criança menor, a gente quando observa dentro de um contexto de grupo, por exemplo, nesse contexto da escola, criança pequena, o atraso motor ele não fica tão claro, né? E aí eles vão crescendo, vão desenvolvendo outras coisas, daí as brincadeiras começam a ficar mais rápidas e mais robustas e mais estruturadas e mais cheias de regra, né? E assim, até mesmo dentro do futebol, que tem assim, ou você vai pelo lado, ou você vai pelo meio, ou você fica para trás, ou você defende a bola, você tem infinitas possibilidades de movimento dentro de uma brincadeira. E a partir ali dos 4 anos é quando as crianças começam a entrar nessas brincadeiras com muitas características motoras, o pega-pega, o esconde-esconde, né? Que pra gente, que aprendeu lá pequenininho, a gente nem tem noção do tanto de recurso motor, fora todo o resto, né? Porque daí tem que juntar a dificuldade motora com a dificuldade de compreensão, com a dificuldade social. Com a dificuldade sensorial. Tudo junto, Tudo junto, tudo junto. Porque assim, chutar uma bola não é só chutar uma bola, né, Tati? Então, tem toda uma questão, inclusive de visão do todo, do espaço que o corpo ocupa, né? São várias questões ali que acabam envolvendo. E aí, quando a gente começa a pegar a criança ali a partir dos 4 anos, que esse motor tá bombando, e tá bombando de atividades muito, de movimentos muito amplos, né? Muito grossos e muito finos também, os atrasos começam a ficar mais aparentes. E aí, uma coisa que eu sempre falo, eu sempre pontuo quando vem criança de 4 anos para cima, falo assim, a questão é o quê? Que como a hipotonia, ela traz dentro da característica dela, ela tem um delay no início do movimento, né? Então, a criança demora para iniciar o movimento e depois que ela inicia o movimento, tem uma dificuldade de permanência na contração muscular. Então, essa questão é o que faz com que eles sejam mais descoordenados, que os movimentos sejam um pouco mais lentos, que a elaboração do movimento fica mais complexa, né? O planejamento fica difícil, o rastreio do ambiente para entender o que meu corpo é capaz de fazer dentro daquele espaço também fica mais difícil. E aí, o que acontece? As crianças que não têm atrasos motores, elas simplesmente olham o ambiente, rastreio, papam, resolveu, foi ali, chutou a bola, correu, enquanto a criança com autismo está ali elaborando tudo isso antes de iniciar. E aí, a questão das crianças, elas não esperam. Né, na brincadeira. E claro, né, gente, não é culpa da criança típica, claro não é não. isso, mas é o contexto da brincadeira. E aí entra essas questões que a Jennifer bem colocou, que assim, torna a criança mais suscetível, né? Porque ela não vai ser a criança escolhida por primeiro no time. Sim. Né? Ela talvez não seja escolhida para ser o parzinho na hora de uma atividade impar, ou dentro de um grupo, dentro de um contexto, porque existe a dificuldade e existe a questão do apontar. Nem todo mundo tem muitas habilidades, né? Eu até hoje estava conversando com as meninas lá na clínica, porque eu comentei, né, que eu tenho 2 filhos, os 2 são típicos, mas assim, né, filhos de fisioterapeuta, demoraram um tanto para andar. De 2 fisioterapeutas, meu marido também é físio.